Boa noite, graça e paz, tudo bem com você? Eu me chamo Natália Silva, estou aqui para trazer uma palavra da parte de Deus que vai edificar a sua vida. Sabe, a palavra de Deus ela é poderosa para nos levantar, para nos edificar, para fazer com que a gente melhore, dependendo da situação em que estamos. Ela é a receita infalível para nos levantar. E hoje nós queremos abordar um tema, nós vamos não querer esgotar, mas nós queremos trazer da palavra instruções acerca de como viver hoje nesse ambiente, nesse cenário, sem sofrer com a ansiedade. Você concorda comigo que a ansiedade tem sido um dos males que tem acometido muitas pessoas? Então, eu quero aproveitar este tempo aqui para, com você, nós abordarmos alguns versículos da palavra e que vão nos ajudar a compreender como viver sem ansiedade. Então, para começar, eu quero te pedir para você pegar a sua Bíblia, acompanhar comigo cada versículo que eu vou mencionar aqui, para que você possa extrair o melhor, o máximo da palavra de Deus e aplicar na sua vida, para que você possa desfrutar de uma vida sem ansiedade. Tá bom? Então, primeiro vamos começar a definir o que é então ansiedade. Como definir a ansiedade, como identificar a ansiedade. A palavra de Deus, ela vai deixar claro algumas coisas, mas eu vou pegar uma definição e você junto comigo pode entender. Ansiedade é uma preocupação intensa. É um excesso de preocupação, né? É uma persistente e excessiva preocupação. Eu anotei algumas instruções aqui que diz assim, medo de situações cotidianas. Olha que coisa interessante, é até um medo de enfrentar situações que podem ser no nosso cotidiano, que pode acontecer todo o tempo, né? A qualquer momento. Sabe que quando essa situação chega na nossa vida, ela altera o nosso corpo, ela altera a nossa forma de viver normalmente. Aquilo que a gente enfrentaria normalmente, nosso corpo sofre alterações. Há uma frequência diferenciada, um aumento dos batimentos cardíacos, a nossa respiração, ela também é modificada, a gente fica sem conseguir respirar direito. Então, ansiedade é como se o nosso corpo entrasse num estado de alerta. É como se o nosso corpo estivesse numa situação de tensão, sem saber o que está por vir, e isso causa uma tensão dos nossos músculos, do nosso corpo. O nosso cérebro, ele também entra no estado de alerta, ele começa a liberar no nosso corpo inteiro adrenalina, que é uma substância que altera o nosso corpo. Então eu quero, juntamente com você, entender o que é que causa a ansiedade e como a palavra de Deus pode me ajudar a tanto resolver e ajudar também outras pessoas. Então eu tenho alguns versículos aqui que vão nos ajudar a entender essas coisas, tá bom? Aí aqui eu coloquei assim, como é que a gente pode entender ou o que faz a ansiedade chegar na nossa vida? Então, a gente pode entender que a ansiedade geralmente ela está ligada com a falta de confiança ou uma insegurança que a gente tem a respeito de algo que a gente não tem controle. E aí você pode compreender juntamente comigo que existem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem controle. Concorda comigo? Existem coisas que a gente não tem controle na nossa vida hoje. Hoje, por exemplo, nós temos, se você tem filhos, você vai entender que nós não temos controle sobre a vida deles, não é verdade? Então, outras vezes você vai entender que nem sempre nós temos controle a respeito da nossa vida financeira. É claro que a gente entende a partir de uma certa maturidade que sim, nós podemos ter controle a respeito da nossa vida financeira, mas mesmo que nós não venhamos a ter em determinado momento, nós podemos confiar no Deus para nos suprir, para suprir as nossas necessidades. Então existem tantas coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente não tem controle. Natália, então como eu posso viver, como eu posso fazer para evitar andar ansioso? Então vamos lá, vamos pegar alguns versículos da palavra
e vamos meditar sobre ele, vamos extrair deles aquilo que a gente precisa, para a gente compreender, para a gente melhorar, para a gente se definir a respeito desse tema, tá bom? Aqui diz assim: a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós enfrentarmos situações em que nós não sabemos o que está por vir ou como é que vai ser, a gente precisa correr para os pés dele. Sabe, eu não sei você, mas eu entendi, eu aprendi por exercitar, por conhecer a palavra, eu aprendi que é possível sim a gente correr para os pés do Senhor e buscar nele a segurança que a gente precisa para não andar ansioso. Sabe, Deus, ele quando nos fez, ele entendia que nós viveríamos aqui em um ambiente em que nós não teríamos controle sobre todas as coisas. Ele sabia, por exemplo, que eu e você poderíamos passar por situações adversas que nós nunca imaginamos. Ele sabia, por exemplo, que os meus filhos e os seus filhos iam crescer e que nós não teríamos controle sobre a vida deles. Deus sabia também que todas as vezes que ocorresse uma mudança na política, que ocorressem mudanças no clima, isso nos afetaria, mas ele sabia que se nós confiássemos nele, nós íamos viver de uma forma mais tranquila, em paz, e nós íamos enfrentar essas situações sem maiores problemas. Ele nos instruiu, por exemplo, que todas as vezes que nós sentirmos que estamos passando por algo que a gente não entende, que a gente não compreende, nós devemos correr para ele e confiar nele. Então, você concorda que estamos vivendo em um cenário de tantas incertezas e que nós só temos uma certeza? Se você não sabe que existe uma certeza absoluta, eu quero te dizer hoje, existe uma verdade que não muda. Existe um Deus poderoso e ele não muda. Quando eu descobri que em Deus, que não muda, e eu estou em um mundo que muda constantemente, eu pude me agarrar a essa palavra com mais confiança, com mais convicção. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação de pandemia. Nunca na nossa cabeça pôde surgir a possibilidade de vivermos o jeito que nós estamos vivendo hoje. Você concorda comigo? Então, hoje nós estamos em quarentena, nós estamos dentro das nossas casas e nós estamos enfrentando o que nós nunca imaginamos que enfrentaríamos. E isso, quando a gente não tem uma âncora, onde a gente não tem algo firme para nos agarrar, nos apegar, isso causa insegurança em nós. Isso pode trazer para mim ou para você, e como tem trazido para tantas outras pessoas, ansiedade. Muitas pessoas andam ansiosas, com medo, sem saber como vai ser, e agora, como será o meu sustento? E agora, como será o meu trabalho? E agora, como vai ser para eu me manter? Como vai ser a questão da escola das crianças? Então, querido, tudo isso pode trazer ansiedade para a nossa vida. E como você já sabe, a ansiedade, ela altera o funcionamento do nosso corpo. E com o nosso corpo sofrendo alterações, o que acontece? A nossa imunidade pode baixar, o nosso corpo pode responder de uma forma que ele venha a ficar doente. E o Senhor não quer que nós fiquemos doentes. Deus tem a resposta para mim e para você. Então eu vou ler o versículo e nós vamos começar a compreender como é que Deus quer que a gente se comporte nessa questão das incertezas, para que nós fiquemos firmes. Amém? Então vamos lá. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, olha o que é que está dizendo aqui. Você concorda comigo que aqui está dizendo que a ansiedade chegou? Ele disse, lance sobre ele. Ele não disse, nunca vai chegar a ansiedade na sua vida. Ele disse, quando a ansiedade chegar, você deve lançar sobre ele. Esse ele aqui é Jesus Cristo. É ele que carrega as nossas ansiedades. É ele que resolve aquilo que nós não sabemos como resolver. Então, todas as vezes que chegar uma situação que você sabe que não tem controle sobre ela,
Então chegou a opção de você andar ansioso ou de você lançar sobre Jesus aquela situação. E a recomendação do Senhor, nos conhecendo mais do que nós a nós mesmos, é: lance sobre ele. Não espere, não ache que você mesma tem que resolver. Lance sobre ele. Diga para ele que você decidiu acreditar nele e que não vai ficar ansioso, não vai andar preocupado, para que você possa desfrutar de paz. Só assim você vai ter paz. Então você concorda que em 1 Pedro 5,7 diz exatamente isso? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Se você está tendo ansiedade, a Bíblia não está condenando você por isso. Deus não está com raiva de você por isso. Mas Ele está dando uma instrução. Ele está dando uma direção do que você fazer nisso. Eu não sei você, muita gente quer dizer o que eu faço, como eu resolvo, como me comporto. Então, Deus, através da sua palavra, está nos orientando como fazer. Lance sobre Ele. Jogue mesmo sobre ele, porque ele nos orientou a fazer isso. Ele não vai ficar irado com você, ele não vai ficar com raiva de você quando você fizer isso. Ele vai entender que você confia nele, tanto a ponto de entregar a ele aquela situação que você não pode resolver. Amém? Então, se outro versículo que vai nos mostrar claramente como a gente deve prosseguir, como a gente deve proceder todas as vezes que a ansiedade chegar na nossa vida, no nosso espaço, no nosso convívio, na nossa vida. Então, ele diz assim, agora eu vou ler com você um outro versículo que está lá em Mateus, no capítulo 6, 31 ao 34. Eu amo esse versículo, eu trago ele para a minha vida, eu declaro ele, eu me relaciono com essa palavra. Para quê? Para que eu não deixe que os pensamentos de dificuldade, de impossibilidades, eles tomem conta de mim. Então, olha o que é que a palavra diz para nós. Só quero mencionar para você que a palavra, toda vez que eu disser a palavra, eu estou falando de Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então, olha o que ele, personalizando, vamos dizer o que Jesus está dizendo para nós. Ele estava falando, inclusive aqui, no livro de Mateus, para os seus discípulos, né, que estavam acompanhando, que estavam ouvindo ele. Ele disse assim: portanto, não se preocupem dizendo ou pensando que vamos comer, ou o que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste, ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você consegue ver aqui o tanto de instrução que é possível extrair desses versículos? Ele disse para não andar preocupado. E a ansiedade nada mais é do que uma preocupação. Você ocupa o seu tempo, você ocupa a sua fé, você ocupa o seu corpo, você ocupa o seu pensamento, o seu cérebro em ficar imaginando como será, como vai ser, e ao invés disso, você não consegue encontrar soluções para as coisas, não consegue raciocinar, não consegue achar a luz, o caminho, a direção, porque a preocupação é como você ficar em um círculo vicioso, em algo que te prende. Você fica pensando naquele problema, pensando naquela dificuldade, pensando naquela adversidade que não tem controle, que você não tem controle. Então, hoje nós podemos pegar esse versículo e trazer para nós. Existem coisas acontecendo hoje que nem eu e nem você temos controle. E nós não podemos viver como quem não sabe, como quem não tem quem instrua. Nós temos a palavra para nos instruir. E esses versículos, eles vão trazer para nós a convicção de que é Ele. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. Ei, a nossa confiança não deve estar no governo, não deve estar na política, não deve estar em pessoas. A nossa confiança, porque tudo isso muda. Tudo isso passa.
A única coisa que é eterna, que não muda, é a palavra de Deus. E é Ele, Deus, Ele também não muda. Então, quando eu entendi que havia algo que não mudava, então eu poderia me agarrar a isso com confiança, porque Ele não mente também. Então, quando Ele disse que você não precisa andar preocupado, ou então que você pode se agarrar a Ele, lançar sobre Ele e confiar, Ele deseja que nós façamos exatamente isso. Sabe, querido, eu não sei se você está ouvindo essa mensagem e você está, em que situação você está vivendo. Mas uma coisa eu sei, que a adversidade, a ansiedade pode chegar. Ela pode chegar. A Bíblia fala quando passardes por aflições. Ela não disse se passardes. Ela está dizendo é certo que você vai passar por aflições, por dificuldades, por incertezas. Mas ele disse quando passardes, você precisa confiar nele porque ele vai estar junto com você. E isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Nesse mesmo versículo, ele falou assim, ao invés de você andar ansioso, ficar preocupado, pensando no futuro, como vai ser, você não tem como mudar o futuro, você não tem como mudar o passado, mas você pode transformar o seu presente, aquilo que você está vivendo hoje. O hoje é mais importante e é no hoje que nós devemos depositar, gastar as nossas energias, gastar as nossas capacidades, o nosso pensamento, a capacidade e as habilidades de encontrar solução, de se manter calmo no meio de um caos, no meio de situações em que está tudo revirado, está tudo incerto, mas você está firmado na palavra, você está firmado numa âncora, a rocha que é Jesus. Ele disse que o homem insensato que construiu sua casa na areia, a areia simboliza algo que se move, algo que muda, algo que a água vem e tira ela do lugar. Ele disse que essa pessoa é insensato. Então não construa a sua vida em algo que é passageiro, sabe? Não deposita a sua confiança naquilo que muda, naquilo que nos decepciona. Pessoas mudam, governos passam, o clima muda, né? Então há alguma coisa que não muda. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. É Jesus Cristo, é o nosso Deus e Ele é a rocha. Quando você está firmado na rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir adversidade, pode vir pandemia, pode vir qualquer situação. Querido, eu e você, estando firmados nele, nós vamos nos levantar. Nós vamos sair da situação e nós vamos encontrar nele as saídas e as respostas. Amém? Ele disse, ao invés disso, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que é você viver alegre em meio às situações que você não compreende, não sabe? É você ter uma vida de confiança. Não é verdade? Quando você confia em Deus, você se alegra, você dorme, você descansa. Por que você está tão descansado, tão alegre, tão satisfeito? Porque eu estou firmada na rocha. E essa rocha não me decepciona. E ela não se abala. Amém? Não é legal entender que Jesus está cuidando de nós. Ei, Jesus está cuidando de você. Ele está cuidando do seu futuro. Na verdade, Jesus já esteve no seu futuro. E se você ficar firme nele, nas palavras que ele falou, é certo que você chegará lá. Agora, se você se abater, pode ser que você deixe que sintomas cheguem no seu corpo, que a sua vida seja bagunçada por causa da falta de confiança. E nós não devemos ficar confiando em nós mesmos, naquilo que a gente sabe fazer, não. Mas se acontecer isso, eu faço assim, eu resolvo assim, eu falo com fulano de tal, eu busco meus parentes, qualquer coisa eu vou pedir ajuda. Não, a nossa confiança tem que estar em Deus. Mas a Natália, eu não sei como confiar em Deus, se eu não vejo Ele, eu queria alguém físico aqui para me ajudar. Então, aí é onde entra a fé. Porque a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Você não vê, mas você vê todo o efeito daqui de Deus. Você não vê Deus, ninguém nunca viu a Deus. Mas a gente, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele pode fazer, por tudo que Ele já criou, você tem convicção de que esse Deus é poderoso. Ele fez os céus, Ele fez a terra, fez o mar, fez os peixinhos, fez os pássaros, fez tudo. Como Ele não pode trazer para mim a solução?
Olha que coisa interessante. Ele falou ainda aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 ao 8, ele falou sobre essas coisas também com a gente. Vamos acompanhar? Ele disse assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso é maravilhoso. Quando a gente entende que você pode, não é só ficar na necessidade, passando situações adversas e calada. Não. Você tem que ir para Ele. E hoje nós temos acesso a Deus. Hoje nós temos o caminho aberto. Quem abriu o caminho para a gente chegar até Deus? Foi Jesus Cristo. Ele abriu o caminho para o Pai. Ele possibilitou a gente de poder estar diante de Deus, entregando os nossos pedidos, fazendo os nossos pedidos, conversando com Ele sobre as nossas angústias, sobre as nossas incertezas. E eu quero dizer para você que é poderoso. É maravilhoso você marcar um tempo para estar com Deus, contando para Ele aquilo que está te causando sofrimento. Quando você fizer isso, olha o que vai acontecer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa incrível quando você marca um horário com o seu Pai, com Deus, que disse que está responsável por receber as nossas ansiedades, nossos pedidos. Ele disse: você, quando estiver ansioso, antes de andar ansioso, pegue aquilo que está te causando ansiedade, aquilo que está trazendo dificuldade na sua vida. Ou escreva, ou vá até Ele e entregue a Ele. E diga: olha, Pai, eu estou aqui com um coração sincero, dizendo para o Senhor que essa situação, isso está me causando, está me deixando sem dormir. Eu não sei como agir, eu não sei o que fazer, eu não sei como vai ser, mas o Senhor disse para eu te entregar. Então eu vim aqui e eu te entrego. E eu quero descansar. Aí ele está dizendo que quando você fizer isso, quando eu e você fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu posso dizer uma coisa para você. Nesse momento, existem pessoas que estão com a mente perturbada, com a mente agitada, pensando em inúmeras coisas. Existem muitas vozes dizendo: muitas pessoas vão morrer, esse vírus vai acabar com o povo, será que já é o fim do mundo? Deve ser Deus provando as pessoas por causa dos pecados delas. Muitas coisas estão falando. Mas Ele garante que quando você corre para Ele, ao invés de correr para os noticiários, ao invés de acreditar em toda a informação que chega, Ele garante que paz vai preencher o seu coração de uma maneira tão grande que as pessoas ao nosso redor vão querer saber que paz é essa que você está vivendo no meio da situação. Hoje você não anda preocupada. Será que seu benefício vai sair? Será que o seu auxílio emergencial vai chegar? Você sabe que Deus está cuidando de você. E não importam as situações. Ele sabe do que eu preciso e eu confio nele, querido. E querida, Deus não decepciona quem confia nele. Nosso esforço é para depositar nele a confiança, porque uma vez que confiamos nele, pode ficar tranquilo que ele vai atender. Talvez não no momento que você quer, talvez não da forma que você achava, mas ele sabe o que é melhor para nós. E como filhos obedientes, filhos amados, nós decidimos confiar nele. Amém? Eu acho poderoso. Ele diz que a mente da gente vai ser guardada, protegida. Por quê? Porque você decidiu depositar a confiança nele. Amém? Então aqui diz assim: finalmente, irmãos, no mesmo versículo, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então não pensa na doença, não pensa em falir, não pensa que você vai morrer, que você vai pegar uma doença que é inevitável. Se eu estou nesse mundo, todo mundo sofre, é assim mesmo. Não, querido. Faça uma seleção dos pensamentos. Filtre os pensamentos.
Aquilo que você não quer para você, não coloque na sua mente, não deixe permanecer na sua mente. Esse pensamento pode até passar pela sua cabeça, mas não deixe ele permanecer não. Faça com que a sua mente seja renovada pela palavra e coloque os pensamentos de Deus. Você pensa o que Deus falou. Não, Deus disse que quando chegasse dificuldade não era para eu andar ansioso. Então você coloca os pensamentos de Deus. E aí é Deus que vai se responsabilizar agora por cumprir aquilo que ele falou. Amém? Você consegue fazer. Por quê? Porque você consegue. Porque ele disse que era pra gente fazer. Deus não pediria, eu não daria uma ordem pra gente proceder de uma forma que nós não fôssemos capazes. Concorda comigo? Você entende que quando Deus diz que nós podemos não andar ansioso, é porque nós podemos não andar ansioso. Andar ansiosos e sem saber como vai ser traz desesperança. Deixa a gente para baixo, deixa a gente na deprê. Você entende por que existem tantas pessoas? Porque muitas vezes a confiança dessas pessoas estava depositada em alguém que ela amava muito, em alguém que ela confiava demais, na política do governo. Muitas vezes estava confiando em promessas que alguém falou, mas as pessoas, elas mudam. A gente muda de opinião. Eu mudo de opinião toda vez que eu descubro que o que eu pensava não era certo, eu então me corrijo e mudo. Eu posso até ter falado coisas, ter um posicionamento há um tempo atrás, mas depois que eu descobri algo melhor, eu mudo e eu avanço para aquilo que é melhor. Agora, sabe o que é maravilhoso? É saber que Deus não precisa mudar. Porque ele é completo, ele é perfeito, ele não precisa fazer ajustes na vida dele. Ele sabe do princípio ao fim o que vai acontecer. E então nós podemos nos agarrar a ele, nós podemos pegar a sua palavra e dizer, Deus, o Senhor falou, então eu me agarro a essa palavra. Sabe como crianças? Ele falou sobre isso, Jesus falou que nós deveríamos ser como crianças para herdar o reino dos céus. Porque as crianças, elas confiam no que os pais falam. Pai, o Senhor me dá um patinete. Ele diz, tá bom, filha, no Natal, no próximo Natal eu te dou um patinete. Sabe o que a criança faz? Ela já corre pro amigo e diz, eu tenho um patinete. Porque meu pai vai me dar no Natal. Ela confiou, ela confia no pai. E sabe, Deus está falando para nós na sua palavra que nós devemos confiar nele, que ele vai suprir, que ele vai trazer a provisão, que se você confiar nele, ele vai fazer com que paz preencha a sua vida. E nós precisamos agarrar essa palavra, viver por ela, sabe? Não soltar nem diante de qualquer situação, mesmo na mais terrível adversidade. Quando a adversidade chega, aí é que você precisa se firmar nessa palavra. Porque, querido, quando está tudo bem, a gente tem um controle, a gente sabe o que vai fazer. Mas e quando a adversidade chega, que você não sabe o que fazer? Aí sim, eu e você precisamos nos agarrar à palavra que é firme, que é poderosa, para fazer com que a gente permaneça firme depois que passar tudo. Ei, essa pandemia vai passar. E depois que ela passar, o que é que a Bíblia garante para quem casa construída sobre a rocha? Ela garante que essa pessoa vai ficar firme e vai ficar de pé. E todos irão ver. Fulano de tal permaneceu firme, olha lá. E a gente pode até ouvir relatórios de pessoas que não permaneceram firmes, que sofreram demais com as adversidades e outros até que pereceram porque não confiaram em Deus. Sabe, eu sei que a ansiedade tem assolado a vida das pessoas. Por quê? Porque elas estão depositando a confiança naquilo que é passageiro, naquilo que muda, naquilo que não é eterno. Mas eu e você devemos colocar a nossa confiança naquilo que é eterno. Amém? Como é que está a sua confiança hoje? Você está confiando que o Senhor está conhecendo você, está vendo, está sabendo da sua situação? Então eu quero, querido, que você comece a olhar para o Senhor como aquele que é o solucionador de todas as situações. E se você está me assistindo, ouvindo essa palavra, e você nunca fez uma aliança com o Senhor, eu quero te pedir que você pode, eu quero te dizer que você pode fazer uma aliança com Ele hoje. Porque Jesus, Ele quer que você aceite Ele.
Aceite o sacrifício que ele fez por você. Porque se você não aceitar, se você não disser, tá bom, eu aceito, também não há uma aliança. Assim como no casamento, que o noivo e a noiva precisam jurar, declarar, abrir a boca e falar que aceitam um ao outro para que haja um casamento, uma aliança. Eu e você precisamos também declarar com a nossa boca que nós aceitamos todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Sabe, Jesus pagou o preço para que nós viéssemos para esse ambiente de segurança, de paz, porque nos ama. Então, se você nunca fez uma aliança com o Senhor, procure fazer isso hoje. Não deixe para amanhã. Eu não sei que hora, quando você vai estar ouvindo essa mensagem, mas se ela chegou até você, é o momento de você tomar uma decisão. A decisão, ela não dói, ela não é difícil, na verdade, ela vai colocar você num reino eterno. Porque sem uma aliança com Jesus, a gente não tem acesso a essa segurança. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10. Se você pode ler, que se você confessar com a sua boca aquilo que você já está crendo no seu coração, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e Ele é o Salvador da humanidade, e Ele pagou o preço pela sua vida, você já é salvo. E se você fez essa confissão e essa aliança hoje, você escreve aí embaixo nos comentários desse vídeo, manda para a gente alguma informação para que nós possamos te conhecer, acompanhar você. Diga que você aceitou Jesus e nós podemos te acompanhar, te instruir, não deixar você sozinho, você não está só. E se você já tem uma aliança com o Senhor, eu quero te dizer, confia nele. Confia nele, busca a segurança que você precisa nele, porque nele está tudo que nós precisamos. Ele é a solução dos problemas da humanidade. Ele já salvou toda a humanidade, mas nem todos entenderam e nem todos aceitam aquilo que ele já fez. Mas quem já recebeu da abundância da graça e do dom da justiça reinarão nesta vida por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamou a mim e a você para reinar aqui nessa vida. Então você concorda que andar em ansiedade não está reinando? Então eu quero convidar você para reinar. Reinar em Cristo Jesus ainda nessa vida. Então venha reinar com Cristo Jesus. Venha reinar juntamente com Ele. Venha para o ambiente de segurança que Ele proporciona para nós. Então eu quero orar agora para que você que está acompanhando possa receber dessa paz que Jesus dá e você possa depositar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Obrigado, Jesus, porque neste momento em que nós estamos aqui gravando, eu sei que existem pessoas que estão desesperadas, mas não nós, Senhor. Não nós que decidimos colocar a nossa confiança em Ti. Nós recebemos todo o sacrifício que o Senhor fez e nós queremos viver agarrados, entrelaçados nessa promessa de que o Senhor não nos abandona. Pai, eu declaro sobre a vida dessas pessoas que estão ouvindo paz e tranquilidade no meio do caos, no meio de dificuldades, adversidades que nós nunca escolhemos. Mas o Senhor confia que contigo, Senhor, nós confiaremos a ponto de passarmos por tudo isso e não sermos devorados e não sermos abatidos. Nós podemos até passar por situações difíceis, mas jamais seremos abatidos. Eu te agradeço pela sua palavra, pois ela é eterna. Eu te agradeço pela segurança que há em ti, Jesus. E eu declaro que pessoas encontrarão em ti a paz e a tranquilidade que elas tanto precisam para manifestar diante de todas as pessoas a vida abundante que o Senhor deu. Em nome de Jesus. Eu declaro que essa palavra, ela vai preencher a sua vida e o seu coração. E ela vai transformar para que você tenha resultados. Para que você tenha uma vida de paz. Jamais andando na ansiedade. Toda vez que a ansiedade chegar até você, você já sabe o que fazer. Corre para os pés do Senhor e deposita sobre Ele, fazendo um pedido, uma oração, entregando a Ele aquela situação que você não sabe resolver.
Em nome de Jesus, seja edificado por essa palavra. Em nome de Jesus.